Meus amados irmãos, eu sou o irmão Dil e estou aqui para mais um vídeo. E eu já vou entrar direto no assunto para não ficar tão chato o vídeo. Eu quero falar a respeito, na sequência a qual eu comecei falando sobre ancião, eu quero dar a sequência agora, quero falar sobre presbítero, sobre bispos, né, que é o que eu vou entrar no assunto agora de bispos, diáconos e todos os obreiros aí que as igrejas hoje intitulam, né, esses homens a serem, a terem esses títulos dentro das igrejas. A palavra bispo, ou nome, ou pronome bispo, acontece por 4 vezes dentro da Escritura, dentro da Bíblia, e somente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós já entendemos, ou pelo menos eu, né, entendo, né, nem vou dizer nós entendemos, eu digo que eu entendo, estou dizendo nós porque alguns irmãos que me mandavam sobre obreiros da igreja entendeu sobre ancião. Por isso eu disse aqui nós, mas muitas pessoas que vão ver esse vídeo sobre bispo não entendem ainda. Então digo eu entendo que bispo vem dos anciãos, aqueles mesmos anciãos que tem na Bíblia, que tinha já no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Os bispos vêm dele. E por que vem dos anciãos? E por que eu digo isso? Porque isso está escrito em Atos, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Nós vamos ler aqui novamente para dar sequência no bispo, porque a palavra bispo vem desse versículo. Começa exatamente nesse versículo, no capítulo 20 de Atos, no versículo 28. Só que o que me chama a atenção é o seguinte: se o bispo dentro da igreja, dentro das igrejas, né, as igrejas paredes, se dentro dessas igrejas ele é tão respeitado, né, se o bispo ele tem tanta autoridade, eu não estou dizendo aqui também que você não deva chamar alguém de bispo, né, que você não deva considerar um arcebispo, que isso vem da Igreja Católica. Não vou dizer para você que você não tem que ir mais para a igreja, na igreja parede. Não vou dizer para você que você não tem mais que chamar um homem de pastor. Eu não vou dizer isso para você, né? Porque cada um tem a sua crença. E isso que você acredita nesses homens, que você acredita nesses títulos, né? Nesses nomes que são dados, esses títulos que são dados aos homens, você crê nesses nomes, né? Para mim é uma crença, porque se você tirar da palavra, da Escritura, da Bíblia, isso não consta. Então para mim é uma crença. Então jamais eu vou falar para você que você não deva fazer, jamais. Qual a diferença entre o católico ir à igreja e pedir ao nome, no caso qualquer imagem que eles dizem que são santos, né? Ele vai lá e pede para Santo Agostinho, é um nome, né? Ele tá usando do nome, porque ele não conhece a pessoa. Ele não conhece a pessoa. O santo, que eu disse, Santo Agostinho, ele não conhece a pessoa, então ele está usando do nome. Você é a mesma coisa, você vai à igreja, você respeita um título que é dado ao homem. Bíblia, Escritura, não consta nada disso. Então não tem diferença alguma. Então eu estava dizendo que se o bispo é tão respeitado assim dentro das igrejas, né, porque a palavra igreja existe por volta de mais de 80 vezes dentro da Escritura, tá? E aí é uma pergunta que eu faço para você, como o canal do nosso irmão Chico, né, perguntar não ofende, então eu pergunto para você, se a palavra bispo, no caso o bispo, é tão respeitado assim, e as igrejas, a palavra igreja acontece por mais de 80 vezes dentro da Escritura, porque somente há uma conjunção, ou melhor dizendo, junção, né, entre a palavra bispo e igreja uma vez só. Eu sou muito de gramática, irmão, mas né, nós não estamos aqui para aprender português. Mas por que é vista esses dois nomes, igreja e bispo, porque é vista somente uma vez dentro da Bíblia? Se é um nome para ser, para
que vem com tanta evolução assim, com tanto respeito dentro da igreja, porque ele se encontra somente uma vez dentro da Escritura. Não teria que ter mais vezes esse nome? O próprio Messias não teria que ter dado esses nomes aos apóstolos ao invés de apóstolos? Não deveria ter dado bispo ou presbíteros? Óbvio que não, porque cada um é cada um, não é? E isso nós lemos já sobre ancião, e eu quero compartilhar com você agora sobre bispo, depois sobre presbítero, depois sobre diácono, porque eu entendo dessa forma, esse é o meu raciocínio. E como eu entendo dessa forma, eu quero que você também entenda. Se eu estiver entendendo errado, e você entende corretamente que eu esteja errado dentro da Escritura, eu não sou orgulhoso. Eu quero a salvação. E para ter a salvação eu preciso entender e aprender da Escritura. Se você sabe, pois bem, me ensine, né, dentro da Escritura. Então, a palavra aqui que se encontra bispo e igreja está em Timóteo capítulo 3. Mas nós vamos chegar lá. Então, como eu disse aqui, vamos entrar dentro do assunto já, né, sobre bispos. E o bispo começa ali em Atos 20, versículo 28, que diz assim, nós já lemos isso nos vídeos passados aí sobre ancião, mas continuação. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja do Criador, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu separei aqui, isso está na versão católica. Eu separei aqui também as versões, a versão evangélica, né, que diz assim, ó, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. Essa é a versão evangélica. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes a igreja do Criador, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A palavra bispo se encontra por 4 vezes somente na Escritura, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Isso na versão católica. Na versão evangélica se encontra por 5 vezes. Nós vamos entender também por quê e como, né? E onde está escrito essa uma vez a mais. Isso o que eu acabei de ler foi o versículo 28 do capítulo 20. Então, dá para entender desse versículo, desse capítulo, que se você pegar ali do versículo 17 de Atos, capítulo 20, e continuar lendo, quando você chegar no versículo 28, você vai ver que a palavra está dizendo, a Escritura está dizendo aqui sobre os anciãos. Paulo está falando concernente aos anciãos, que ele disse no versículo 17, que de Mileto mandou chamar aos anciãos. Então, quando chega no versículo 28, ele continua falando com os anciãos. E aqui no versículo 28, então, ele diz, cuidai-vos de vós mesmos e de todo o rebanho, falando com os anciãos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Portanto, meus amados, se você não viu, procure estar vendo, para que você entre também nesse raciocínio, que não tem como fugir dele, porque bispos, anciãos e bispos é a mesma coisa. Tanto é que de ancião foi constituído bispos. Os mesmos que eram anciãos nos templos, nas sinagogas, foram constituídos bispos. Portanto, ancião foi anulado na igreja, né? Não na igreja parede, mas na igreja, né, principalmente a qual Paulo pregava, e que os apóstolos também passou pregando e falando. Então, eles constituíram ali bispos, né? Dos anciãos passaram a ser bispos e não mais anciãos. Portanto, o ancião a gente já sabe que é velho, que são as pessoas idosas, são as pessoas mais velhas, que eram chamados de anciãos. Isso está no vídeo que eu fiz também, sobre ancião. E agora já não é ancião mais, são bispos, mas é a mesma pessoa. O versículo 29 diz, sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho.
Paulo estava se despedindo deles para ir para Jerusalém, onde no capítulo 20 aqui, onde no capítulo 21 Paulo foi preso, porque falou contra a lei e contra o templo. Pode estar lendo, no capítulo 21 de Atos. No versículo 30, no capítulo 20 de Atos, diz: mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Aí ele diz: vigiai, vigiai. Lembrai-vos, isso há 2000 anos atrás, viu, amados? Não está dizendo para nós não, ele já disse isso daqui. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar, ou seja, de repreender com lágrimas a cada um de vós. Eu só que está lendo aqui para a gente completar o versículo aqui, a passagem, a qual diz aonde começou, né, a entrada dos bispos dentro da Escritura. Em Filipenses, capítulo 1, onde fala, eu peguei uma sequência aqui, é lógico, né? Em Filipenses, capítulo 1, é onde fala a segunda vez pelo bispo. E diz assim, ó, como eu separei as versões, então na versão católica está assim: Paulo e Timóteo, servos do Messias, a todos os santos no Messias, que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Vamos deixar diáconos de lado e vamos pegar os bispos. Então Paulo aqui está dizendo, está no capítulo 1, do versículo 1, né? Ele está ali se apresentando, ele está ali fazendo um cumprimento aos filipenses. Então ele diz, juntamente com os bispos, ou seja, então em Filipos já tinha os bispos que eram anciãos e que eram já convertidos ao Messias, porque os anciãos da velha aliança eram do templo de Salomão, que já na época já não era de Salomão mais, era de Herodes, mas nessa época os anciãos tomavam conta de várias coisas dentro do templo e das sinagogas. Mas quando eles se convertiam à doutrina do Messias, né, à verdade, que saíam exatamente da lei da qual eles ensinavam, então eles passaram a ser aqui a ser chamado de bispos. Então eles eram convertidos e ensinavam a respeito do Messias a todos. Ensinavam a respeito do Messias. E por que eles ensinavam? Porque eles, sendo anciãos, já muito velhos dentro do templo, eles estudavam sobre a lei, eles aprendiam sobre a lei. Então eles exatamente sabiam que o Messias tinha que vir. Então quando ele se convertia ao Messias, eles passavam a ensinar sobre o Messias. É óbvio, né? Já na versão evangélica está assim, ó, Paulo e Timóteo, servos do Messias, a todos os santos que estão no Salvador, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Não muda tanto, né? E eu vou estar lendo com você aqui, eu vou estar compartilhando com você que Paulo diz ali dos bispos e diáconos que estão em Filipos. Eu quero ler com você até mais ou menos aqui o versículo 5, onde o versículo 5 me chama mais atenção, e eu quero chamar a sua atenção também, exatamente para o que diz aqui nesse texto e contexto aqui que nós vamos ler, que eu vou ler, e eu espero que você esteja lendo também para conferir a mesma coisa que eu estou passando para você. No versículo 2 de Filipenses 1, diz assim, ó, a vós, graça e paz da parte do Criador, nosso Pai, e da parte do nosso Salvador. Versículo 3, dou graças ao meu Criador, cada vez que de vós me lembro. De quem que Paulo lembrava? Mandando essa carta aos Filipenses, claro que ele lembrava deles, juntamente
com os bispos e diáconos, correto? Como está lá no versículo 1. No versículo 4 ele diz: em todas as minhas orações peço sempre com alegria por todos vós. Veja bem, meu querido, que é uma sequência, ele ainda está no cumprimento ainda aos Filipos, juntamente com os bispos. Aí ele diz, no versículo 5, recordando-me, Paulo recorda, recordando-me da cooperação que haveis dado, da difusão. Ou seja, olha, recordando-me da cooperação, cooperador, é aqueles que operam, é aqueles que colaboram juntamente com alguém, não é assim? O cooperador, ele colabora, ele coopera, mas para cooperar ele tem que cooperar com alguém. O cooperador aqui agia juntamente com Paulo. Então os bispos, na verdade, eles cooperavam com Paulo. É ou não é? Será que só eu estou entendendo assim? Ou realmente é assim? Então diz, que haveis dado na difusão, ou na propagação, né, do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então nota, meu querido, que Paulo fala de bispo aqui em Filipenses 1. Realmente ele fala. Só que no versículo 1 ele vai para o versículo 2, o versículo 3, que para nós é versículo, mas para eles era uma carta, uma simples carta. Então ele passa pelo versículo 2, pelo versículo 3, pelo versículo 4, no cumprimento. Aí ele diz, no versículo 5, que recorda. Veja bem que Paulo recorda que os bispos cooperavam com ele. Meu amado, o bispo, ele simplesmente fazia o que tinha aprendido, principalmente dos apóstolos. Os bispos, os anciãos, como nós já aprendemos que é a mesma coisa, eles eram cooperadores. Hoje você vê bispo dentro das igrejas católicas, né? Você vê aí bispos lá dentro que eles comandam. Isso sem contar nos bispos das igrejas evangélicas, que se dizem evangélicas também, né? Eles não são cooperadores de ninguém. Eles são mandões. Eles mandam e desmandam e pronto, acabou. E ponto final. Aliás, um bispo, entre igreja e igreja, dizem que o pastor é maior que o bispo, né? Em algumas igrejas. Mas em algumas igrejas o bispo é quem manda mais. O bispo manda no pastor. Então vê, meu querido, que não é raciocínio, não é pensamento de uma igreja. Aqui uma igreja interpreta a Bíblia assim, a outra igreja interpreta a Bíblia de tal forma. Não, é porque é assim que está escrito. Não, não é. Isso aí são pensamentos de homens. Isso são atitudes de homens. Autoridade impostas pelos homens. Se você pegar pela Escritura, pela Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver com isso. Pastor, bispo, presbítero, ancião, não tem nada a ver com o que fazem na igreja parede hoje. Mas nada, absolutamente nada a ver. No versículo 5, vou ler novamente, recordando-me da cooperação. Eles eram cooperadores. Os bispos eram cooperadores. Que haveis dado na difusão, na ministração, né, a qual eles tinham aprendido por Paulo e pelos outros apóstolos, né, aqui no caso aqui por Paulo, do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Completando o versículo 6, estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia do Messias. Quem deu boa obra, no caso, foi o Criador. E lhe dará o acabamento até o dia do Messias, o Criador, né? O nosso Altíssimo. A terceira vez que aparece a palavra bispo está em Timóteo capítulo 3. Esse capítulo 3 de Timóteo é assim, né? Onde os bispos saíram daqui. Os bispos das igrejas hoje saíram daqui, do capítulo, do capítulo 3 de 1 Timóteo. No versículo 2 diz assim, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível,
casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Meu querido, você já entende que o bispo vem do ancião e que o ancião vem do mais velho, vem da pessoa idosa, correto? Hoje já se fazem bispo aí com 30 anos, 30 e poucos anos já se fazem bispo. Não sei, eu sei que uma pessoa idosa tem que ter mais de 60 anos, né? Pelo menos eu sei disso. Agora se fazem bispos, se fazem velhos, se fazem anciãos com 30 anos. Não sei como que eles conseguem isso. Mas na versão evangélica está assim, ó, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos começar aqui do primeiro versículo, a gente ir analisando o capítulo 3 de 1 Timóteo. Para podermos entender se realmente, nós vamos entender se realmente os bispos comandam, os bispos têm autoridade, essa tal autoridade dentro das igrejas a qual eles dizem que têm. E muitos, milhares de pessoas acreditam nessa ideia, que é uma ideia. Só que, como eu disse no começo do vídeo, eu não me importo se você tem o prazer de chamar o homem de bispo, de dizer que ele manda em você, que ele comanda a sua vida. Eu não tenho nada com isso. Se você vai à igreja dele, não tenho nada com isso. Mas ao ponto de você tirar isso da escritura da Bíblia, você está errado. O que você tem da ideia dele, isso é simplesmente uma crença, qual você crê nele, e não na escritura. Não na escritura, não na Bíblia. Me perdoe, mas você não acredita na Bíblia. Porque não é isso o que está escrito. Não é isso. Então diz assim no primeiro versículo: eis uma coisa certa, que aspira o episcopado, ou seja, que se dedica ao cargo. Saiba que está desejando uma função sublime. Essa função sublime seria uma função elevada, uma função acima de todos, acima do que os outros eram. No caso, seria esse sublime, Porque o bispo, o ancião, tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Mas eles só ensinavam, meu querido, só ensinava o que eles já tinham aprendido. Aí você diz, mas o bispo, o bispo, ele é levantado por Deus. Foi Jesus quem levantou o bispo. Aí eu vou perguntar para você, vou ter que perguntar novamente. Onde é que está escrito isso? Que o Messias ou o Criador levantou alguém como bispo, a não ser o homem que intitulou de ancião para bispo, como nós vimos lá em Atos 20, 28. Foi Paulo, foi o homem quem constituiu, os homens quem constituiu de ancião para bispo, o homem a bispo. Você não encontra outra passagem sobre bispo, você não encontra. Aí você diz, como diz aqui, capaz de ensinar. Ensinar o quê? É óbvio, ensinar aquilo que eles sabiam. E o que eles sabiam? Eles, por serem ancião do templo, ancião das sinagogas, naquele tempo, eles já sabiam da vinda do Messias. Só que como muita gente naquela época não sabia nada sobre o Messias, então eles eram levantados a bispos, para ensinar o povo. Com certeza, quantos judeus não procuravam os anciãos naquela época? Quantos judeus não procuravam para saber sobre a lei de Moisés? E ali na época, como eles eram bispos, como eles tinham sido convertidos ao Messias, com certeza, é óbvio que eles iam passar o que aprendeu do Messias, ou que aprendeu pela lei que o Messias tinha que vir, tinha que pregar, tinha que sofrer, tinha que morrer,
e ressuscitou e vive para sempre. Então era isso que eles eram aptos para ensinar. E não ensinar a Escritura como os homens fazem hoje dentro das igrejas. Que nem ensinar ensinam. Né? Onde você viu um bispo dentro da igreja exigir o dízimo do povo? Em qual prática ele usa para exigir às pessoas, ou exigir não, né? Mas pedir para as pessoas que fazem campanhas? De uma certa forma eles exigem sim. Eu estive lá dentro da Universal, na Igreja Universal, por 2 anos. Então eu sei que, assim, né, meio que por cima há uma exigência. Os obreiros são exigidos a fazer campanhas, a dar dízimo, a dar ofertas. Então, como um homem pode se intitular bispo e fazer tal coisa? Porque está escrito apto para ensinar? Mas ensinar o que, meu querido? Vamos ler a Escritura. Vamos ver o que eles eram aptos para ensinar. Não é? Não comandar, é ensinar. E ensinar, passar aquilo que os outros não sabiam. Agora eu vou ensinar você por quê? Alguém vai ensinar você do quê? Você já tem a Bíblia, é só ler. Pega e leia, assim como eu leio, assim como vários irmãos estão lendo e estão saindo do sistema religioso, dessa porcaria de igrejas, de igreja parede, né, que isso não leva nada a ninguém, não dá salvação a ninguém, não faz nada para ninguém, né, desses homens que se intitulam bispo, pastores e tal, né, leem a Bíblia e saem disso. Você também, você tem a Bíblia, é só pegar e ler e sair dessa porcaria também. Se eu ler aqui o versículo 3 também, não deve, isso está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Também não, né? Vamos dar uma sequência boa aqui para entendermos sobre o capítulo 3 de Timóteo. No versículo 3 diz: não deve ser dado a bebidas, nem violentos, mas condescendente, pacífico, desinteressados. Desinteressados. É difícil, né? Versículo 4. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e com toda a modéstia. No versículo 5 diz: pois quem não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja do Criador? Aí você diz: ah, irmão Dil, agora você caiu. Por que você foi ler? Agora você caiu. Mas vamos tentar entender sobre a igreja do Criador? Vamos tentar entender? Ou como está aqui mesmo escrito na nossa Bíblia, igreja de Deus. Eu separei alguns versículos aqui, que diz aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, você que acredita na tal igreja, né, igreja parede, que ali no caso você pode muito bem, no versículo 5, você pode muito bem dizer para mim que o bispo está correto, que ele está cuidando da igreja de Deus, na igreja do Criador, né? E o que é a igreja do Criador? O que é a igreja de Deus? É a igreja parede? Sim, porque se você fala, eu vou até a igreja, né? Eu vou até... Aquele salão lá é uma igreja, a igreja Assembleia de Deus, igreja universal, se bem que mudou, né? Não é, a universal não é igreja mais, é cenáculo. Mas, né? Outra palhaçada, outra mentira. Mas eu vou à igreja Assembleia de Deus, eu vou à igreja congregação. Igreja, você está usando a palavra igreja para denominar a igreja, o salão, a parede. E vamos ver se realmente igreja parede é a igreja que se diz a Bíblia, é a igreja parede.